Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo que não nos falamos, né? Dessa vez virtualmente, tendo em vista a situação que assola o nosso mundo. Muito feliz em participar do Circuito UVB Web de Capacitação Legislativa, evento promovido pela maior entidade de representação do Legislativo Municipal Brasileiro, que é a União de Vereadores do Brasil, capitaneada pelo nosso presidente Gilson Consati, que tem realizado um trabalho extremamente relevante na condução da entidade. Eu tive a oportunidade do ano passado para cá de ingressar nos quadros técnicos da entidade e juntos formatando trabalhos para levar conhecimento efetivo ao Poder Legislativo Municipal. Eu quero agradecer a oportunidade e a confiança da União de Vereadores do Brasil e do nosso presidente Gilson em nosso trabalho para que juntos formatemos um Poder Legislativo mais forte, político, administrativa e financeiramente. Nós somos um poder constituído, assegurado na Constituição Federal, senhores. Não vamos esquecer isso. Eu estou muito contente em estar conversando com você, vereador, com você, vereadora, com os senhores que fazem parte dos quadros técnicos e efetivos ou das assessorias das câmaras municipais do nosso Brasil. Vamos juntos nesse grande encontro entre os dias 18 e 22, agora que vai acontecer, para juntos levantarmos a bandeira do Poder Legislativo e levarmos conhecimento aos senhores. Antes de iniciar o nosso tema proposto, eu queria trazer uma frase de um autor, acabei de ler o livro dele agora recentemente, um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Né? Ele é um psicólogo positivo e longe desse livro está falando em proatividade no sentido figurado. Né? Longe desse livro ser um livro de autoajuda. É um livro que traz situações práticas do nosso dia a dia, da forma que vivenciamos e como podemos melhorar a nossa atividade dentro do nosso dia a dia, seja profissional, seja nas relações interpessoais. O Sean Harper é o autor do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele traz no iníciozinho do seu livro a seguinte frase, senhores: se nos limitarmos a estudar a média, permaneceremos meramente medianos. E por que eu trouxe essa frase aqui? Porque o trabalho que eu tenho desenvolvido ao longo dos últimos anos, junto ao Poder Legislativo Municipal, não me permite ser o mesmo do mesmo. Eu estou cansado de escutar aquela velha frase: aqui sempre foi assim, sempre fizeram assim. Não, doutor, nós vamos fazer assim porque o outro que passou também fazia assim. Nós precisamos evoluir, senhores, evoluir para melhor. É muito cômodo chegar no Parlamento Municipal, sejam os vereadores, seja a equipe de assessoria, sejam os servidores efetivos das câmaras municipais e encontrar o aqui sempre foi assim, vamos continuar fazendo assim. É preciso um start, a gente precisa evoluir um pouco mais. A gente tem que... O direito não é uma ciência exata como matemática, né? Em matemática, 2 mais 2 naturalmente vai ser 4. Em direito, 2 mais 2, a depender do olhar que vamos dar. Se olharmos assim, pode ser 5 ou pode até ser 3. Tudo depende da interpretação que vamos dar à norma jurídica. Esse é o foco do nosso trabalho. Para os que não me conhecem, antes de falar no tema, eu sou Danilo Falcão, advogado, pós-graduado em Direito Público. Tive a alegria em 2013 de materializar um pouco da experiência que venho tendo ao longo dos últimos 15 anos de atividade profissional voltada à assessoria e consultoria técnica, administrativa, legislativa e jurídica de câmaras municipais pelo Brasil. Eu já tive a oportunidade também, de 2007 para cá, de rodar praticamente todo o país. Passei por aproximadamente 20 capitais, realizando cursos como palestrante, encontros, seminários, congressos, enfim, ações dirigidas ao Poder Legislativo Municipal, sempre levando um pouco do meu aprendizado, mas também absorvendo o dia a dia dos senhores, tendo em vista que a nossa vida prática, efetivamente, é o que nos credencia a atuar junto ao Poder Legislativo Municipal. Então, com a União de Vereadores do Brasil, do ano passado para cá, o presidente Gilson sempre disse a mim: Danilo, nós temos que trazer sempre coisas novas, conhecimento técnico novo. Eu trouxe, e me permitam voltar à frase, o chão diz o seguinte: se nos limitarmos a estudar a média, permaneceremos apenas mediano. Senhores, a função de Danilo Falcão é fazer de você
vereador, é fazer de você, vereadora, é fazer dos servidores, da equipe técnica das câmaras municipais, uma mudança no seu trabalho. Eu estou aqui com a missão de fazer a diferença no trabalho daqueles que atuam junto ao Poder Legislativo Municipal brasileiro. Por conta disso, eu escolhi um tema, quando o presidente Gilson entrou em contato comigo esses dias. Ele disse: Danilo, vamos fazer um circuito virtual para promover ações da entidade. Eu gostaria que você trouxesse um tema referente ao processo legislativo, que é o seu tema específico. Inclusive, senhores, acabei de lançar aqui, o livro Processo e Procedimento Legislativo Municipal. Lançamos agora dia 24 na nossa plataforma digital. Aconteceria o lançamento oficial na marcha, agora, poucos dias atrás. Infelizmente, por conta dessa pandemia, não tivemos a oportunidade de estar juntos pessoalmente. Mas essa obra materializa um pouco dos 15 anos de aprendizado que eu venho somando ao longo desses anos. Fiquem certos de uma coisa, esse material aqui é inédito. E quando o presidente me disse assim: Danilo, eu preciso de um tema bacana em relação ao processo legislativo, só me veio à mente esse tema: o voto do presidente da Câmara no processo legislativo municipal. Senhores, não há literatura jurídica que trate desse assunto especificamente, simplesmente porque está posto quase que como uma norma cogente dentro do Poder Legislativo Municipal, que o presidente só vota para desempatar na eleição da mesa e nos quóruns qualificados. É muito simples, é muito pouco isso, é muito pouco para mim. Eu venho evoluindo e vou dizer aos senhores como nasceu esse tema que eu comecei a estudar em 2013. Eu estava em João Pessoa, na Paraíba, em janeiro de 2013, fazendo uma palestra, e um vereador do estado do Rio de Janeiro fez a seguinte indagação a mim: Danilo, a minha Câmara Municipal é composta de 11 vereadores. Tínhamos presentes naquela sessão apenas 6. Como regra, como regra, os regimentos internos estabelecem que as sessões da Câmara somente serão abertas com a presença de no mínimo 1/3, e para que haja deliberações, há a necessidade da presença da maioria absoluta dos seus membros. Pois bem, voltando à indagação feita a mim em João Pessoa, na Paraíba, em janeiro de 2013. Saí de João Pessoa até Salvador pensando naquela resposta. Tínhamos 6 vereadores presentes na sessão, deliberávamos, ele dizia a mim, sobre um projeto de resolução. Como regra, o quórum previsto para aprovar uma resolução é o quórum de maioria simples. Qual foi a pergunta feita? Danilo, naquela sessão tivemos 3 votos a favor, 2 votos contra, e eu, presidente da entidade, não votei, porque dizem que o presidente não vota. E um questionamento simples e rápido: para eu encontrar o quórum de maioria simples numa sessão plenária em que estavam presentes apenas 6 vereadores, eu faço o quê? Eu divido o número de vereadores presentes ao meio, metade de 6, 3, e vou ao primeiro número inteiro seguinte, que seria 4. Ou seja, para que eu pudesse aprovar aquele projeto de resolução, naturalmente eu precisaria ter 4 votos a favor. E não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi o quê? Tivemos 3 votos a favor, 2 contra, e eu, presidente, não me manifestei. Por que eu estou trazendo essa indagação? Que foi a partir daí, e fiquem certos de uma coisa: de 2013 para 2020 são 7 anos, e eu venho maturando a cada dia a resposta para essa pergunta e traduzir dentro, volto a dizer, desse nosso livro, o processo legislativo, processo e procedimento legislativo municipal. Aqui dentro está contido um capítulo especial sobre o voto do presidente da Câmara, e é sobre isso que vamos conversar agora. Ao final desse nosso aprendizado, eu tenho certeza que vamos convergir em um ótimo sentido para encontrar a resposta para a pergunta: e o presidente pode votar em todas as matérias? Vamos conversar sobre isso, e até o final eu acredito que vamos conseguir convergir no mesmo sentido, lógico, com fundamentação técnica, jurídica e sociológica. Vamos em frente? Vocês estão preparados para estar com a gente aí, enfrentando o voto do presidente da Câmara no processo legislativo municipal? Vamos juntos. Até o final, a gente vai formatar um conceito e um entendimento específico sobre a possibilidade ou não do presidente da Câmara voltar em qualquer das matérias. Muito bem.
o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com os senhores, e foi fruto de uma grande reflexão que fiz. Eu trouxe aqui alguns apontamentos para que a gente tenha um cronograma específico. Então vamos falar do princípio da democracia previsto na Constituição Federal, vamos falar do regimento interno e da regulamentação dos procedimentos de votação nos regimentos internos, vamos falar um pouco sobre o voto do olha que interessante, o voto do presidente da Câmara e o chamado voto de Minerva. Vamos perceber se esse voto que o presidente da Câmara apõe hoje tem a ver, coincide com o que aconteceu e que foi a motivação para que nascesse a expressão voto de Minerva. E fiquem certos de uma coisa, vamos precisar voltar à Grécia Antiga para entender o sentido da expressão voto de Minerva. Por fim, vamos falar sobre o princípio da igualdade, que também motiva uma equiparação dos pares que compõem aquele colegiado. Eu vou trazer uma questão histórica. Conversando com uma pessoa próxima a mim sobre o voto do presidente da Câmara, eu pensava muito tecnicamente, eu pensava na tecnicidade de quórum, de quantidade de vereadores presentes, eu pensava na ausência ou na presença do presidente, contando para efeito de quórum, e uma pessoa me deu o seguinte start: ô Danilo, eu acho que você está esquecendo de uma coisa. E o princípio da democracia representativa, onde é que está? Você não falou em representatividade popular. Aí, automaticamente, um start no meu cérebro. Poxa, parece que eu estou atropelando. Eu estou colocando o carro na frente dos bois. Democracia representativa quer dizer o que, senhores? Eu trouxe esses dispositivos aqui, vou somar 3 e ao final eu vou falar dessa democracia representativa. A Constituição Federal, no artigo 1º, parágrafo único, diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O que podemos extrair desse parágrafo único da CF, senhores? Todo poder emana do povo, que exerce esse poder como a Constituição normatiza. Mas, sabiamente e de acordo com a lógica jurídica, o povo delega a parcela desse poder aos exercentes de mandato eletivo, que são quem? Olhando em âmbito municipal, prefeitos e vereadores. Se formos à União, presidente da República, deputados, senadores, etc. O foco aqui não é só esse. Então, o poder é do povo, que é o único detentor do poder, mas ele escolhe, lógico, sabiamente, lógico, com suporte técnico constitucional, ele delega a parcela desse poder para, em seu nome, os seus representantes falar. Olha o que eu estou dizendo, para, em seu nome, os seus representantes falar. Beleza? Vamos avançar. O artigo 14 da CF, Constituição Federal, CF, tudo que vamos falar aqui vai haver uma previsão constitucional. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante a iniciativa popular. A soberania popular, ela pode ser exercida mediante iniciativa popular. Vamos mais um artigo para a gente formatar, interpretar sistematicamente a norma constitucional, para entender a chamada democracia representativa e aí trazermos o embrião, a formatação, o iniciozinho do que estamos buscando, que é encontrar ou não a legitimidade do presidente da Câmara votar em todas as matérias. Olha o que está posto no artigo 29 da CF. Eu não vou ler o caput todo, porque aqui fala do município que regesse por lei orgânica, etc, etc, etc. E no inciso 13 do artigo 29 da CF está posto o quê? Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Um pouco de água aqui para refrescar o juízo. Pois bem, aquela pessoa próxima a mim disse assim: Danilo, você esqueceu da representatividade popular. E eu comecei a pensar, e ela foi lá e disse assim: poxa, como é que pode? Eu, eleitor, escolho você, vereador, você, candidato, para ser o meu representante. Eu escolhi você para, em 1º de janeiro do ano seguinte à eleição, sentar na Câmara Municipal e em meu nome falar. Percebam que contradição. A partir do momento, pelo que se põe hoje, pelo que o pessoal referenda hoje, a partir do primeiro momento em que o vereador toma posse, ato contínuo é realizada a eleição da mesa diretora da casa,
o que é que acontece? Elege-se um presidente, vereador presidente, que vai conduzir administrativamente o funcionamento da Câmara Municipal. Maravilha. A partir desse momento, percebam o que é praticado hoje. A partir do momento que o presidente toma posse, aí vem os regimentos internos e dizem assim: o presidente só vota para desempatar, só vota na eleição da mesa e só vota nas matérias que exijam um quórum qualificado. Percebam que contrassenso. Eu, eleitor, escolho você, candidato a vereador, dou meu voto a você nas urnas, o senhor se elege vereador, meu representante, assume uma cadeira na Câmara Municipal e, pelo puro e simples fato de exercer a condução administrativa dos trabalhos da casa, percebam, lhe é tirado o direito de em meu nome falar. Eu escolhi você para ser o meu representante. O fato de você ser o presidente da Câmara tira de você o direito de em meu nome falar, porque o senhor não pode se manifestar nas votações, ou só vota quando há empate. Como regra, quase nunca vota, porque as matérias já chegam até ele aprovadas pelo quórum necessário. Então percebam a gravidade do que é posto a nível nacional. E aí eu vou para o Congresso Nacional também, para as Assembleias Legislativas, e especialmente para o Poder Legislativo Municipal, que é o foco do nosso trabalho, é o foco da ação voltada da União de Vereadores do Brasil. Não é? Eu tenho que me preocupar mais hoje com o Poder Legislativo Municipal. Senhores, a democracia representativa quer dizer, eu escolhi você para me representar e em meu nome falar. Esse é o contexto da chamada democracia representativa, que nasce no município. Tudo acontece aqui, senhores. Ninguém mora na União, o povo mora no município. Ah, mas eu moro no estado. Não, você mora no seu município que compõe aquele estado da federação. Tudo acontece no município. Percebam, estamos engateando, construindo um novo conceito sob a ótica sociológica e técnica que vamos entrar já já. Democracia representativa, senhor vereador, o senhor é vereador tanto quanto os outros que compõem o colegiado, independentemente de ter sido eleito presidente da Câmara. Eu quero que o senhor fale em meu nome, porque eu escolhi o senhor para ir ao Legislativo, falar por mim e defender os interesses da nossa comunidade. Nítido contrassenso nesse aqui sempre foi assim, né? Vamos deixar assim, porque aqui sempre foi assim, né? Um presidente é bom ele não votar, porque ele não entra no mérito de determinar situações que não são convenientes. Eu não vou por aí, volto a dizer, eu estou aqui para fazer a diferença no seu trabalho. Se for para ser o mesmo do mesmo, tem um monte de profissionais por aí que tem, enfim. Eu acho que a gente deve pensar muito sobre quem a gente vai ter ao nosso lado, tá, senhores? Vamos pensar no que vamos ter ao nosso lado. Não há espaço para brincadeira na gestão mais, não há. Órgãos de controle, aí estou falando de Tribunal de Contas, Ministério Público, enfim. Todo mundo hoje tem um aparelho celular e está ali fiscalizando, tomando conta da vida de cada um dos senhores. Vamos olhar para frente e trazer para perto quem pode somar, beleza? Vamos nessa. Vamos tentar agora falar um pouco tecnicamente do chamado voto do presidente da Câmara. Senhores, eu trouxe artigos do Regimento Interno do Senado Federal. Percebam, o artigo 48 diz o seguinte: ao presidente compete, que presidente? Presidente do Senado. Isso aqui é norma do Regimento Interno do Senado Federal. Ao presidente do Senado compete desempatar as votações quando ostensivas. Os senhores sabem o que é votação ostensiva? O regimento do Congresso, Câmara e Senado, tem um dicionário de termos técnicos, e eu vou trazer aqui no final para que os senhores possam identificar efetivamente, conceitualmente, o que é a chamada votação extensiva. Então vamos lá. Artigo 51 do Regimento Interno do Senado Federal. O presidente terá apenas voto de desempate nas votações ostensivas. Para quem não sabe, o Senado Federal é composto de 81 senadores. Então, empate, voto de desempate nas votações ostensivas. Olha que importante, senhores, o gancho. Contando-se, porém, a sua presença para efeito de quórum. Contando a sua presença para efeito de quórum. Naquele casozinho que eu trouxe, que fui questionado em João Pessoa, na Paraíba, tínhamos 6 vereadores, o presidente mais 5, ou seja, a presença do presidente contou para efeito de quórum naquela situação administrativa, tá? Então diz lá, o presidente terá apenas voto de desempate nas votações extensivas, contando, porém, sua presença para efeito de quórum e podendo,
em escrutínio secreto, votar como qualquer senador. Perceba, em escrutínio secreto, o presidente do Senado é um senador tanto quanto os demais. Em votação ostensiva, ele só vota para desempatar. Está claro que há uma distorção. Não, se a votação é secreta, que ninguém pode saber qual foi a minha oposição, aí eu voto. Agora, quando é ostensivo, e eu vou dizer o que é votação ostensiva já, eu não voto. Há um nítido contrassenso. E vamos avançar. Aí eu venho aqui para o regimento interno da Câmara Federal. Está posto, artigo 17, regimento interno da Câmara Federal. São atribuições do presidente da Câmara, além das questões expressas no regimento ou decorrer da natureza de suas funções e prerrogativas, inciso 5 do artigo 17 do regimento interno da Câmara Federal. Desempatar as votações quando ostensivas, repete o que está posto no artigo referido anteriormente no regimento interno do Senado. Desempatar as votações quando ostensivas e votar em escrutínio secreto, mesma coisa. Contando-se sua presença em qualquer caso para efeito de quórum. Volto a dizer, não há como não encontrar um contrassenso em, para escrutínio secreto, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, é igual aos deputados e senadores. Em votação ostensiva, eles são diferentes. Só vota para desempatar. Será que é por aí? Falamos naquela representatividade popular. Falamos em paridade. Ser pai é uma qualidade que todos têm, todos aqueles que compõem, e muitos falam isso, né? Meus queridos pares, seja no Supremo, seja no STJ, seja no Congresso, seja nas câmaras municipais. Nós somos pares. E ser par, no finalzinho desse bate-papo, eu vou exatamente dizer o que é, para a gente conseguir compreender o conceito de paridade. Mas eu queria voltar ao regimento do Senado para juntos falarmos um pouco mais sobre esse aspecto, né? Conta-se a presença do presidente para efeito de quórum, está no 51 do regimento interno do Senado. E eu vou ao regimento interno da Câmara Federal, artigo 17, inciso 5. Contando-se sua presença do presidente, em qualquer caso, para efeito de quórum. A minha presença física conta para dar legitimidade às deliberações da Casa. Há aquela proposta, né? As deliberações somadas serão tomadas pela maioria dos votos, desde que presente a maioria absoluta. Então, a minha presença, eu, presidente da Câmara, conta para efeito de quórum, para que eu consiga ter legitimidade de colocar matérias para serem deliberadas. Maravilha! Agora, a presença conta para efeito de quórum, mas eu não posso votar. É por aí? Essa é a essência, volto a dizer, de ser par. A minha presença conta. Eu presente aqui, legitimo ações do plenário. Agora, eu não posso votar. Percebam, senhores, há um nítido contrassenso. É cômodo para todos enfrentar essa situação da forma que é, né? Não, mas aqui sempre foi assim. Então, conta para efeito de quórum, mas ele não vota, só vota em escrutínio secreto ou em votação ostensiva para desempate. E o que é votação ostensiva? Alguém sabe? Isso aqui é um dispositivo do chamado dicionário do Congresso. Aqui estão disposições. Eu peguei aqui nessa informação, nessa página aqui, tá? Então, dicionário do Senado e da Câmara. Votação ostensiva, o que é que significa? Modalidade de votação em que os parlamentares manifestam publicamente seu voto. Pode ocorrer pelo processo simbólico ou pelo processo nominal. O dicionário está dizendo assim: votação ostensiva é quando ele manifesta publicamente seu voto, pode ser simbólico, que é aquele basicamente, senadores ou deputados, vereadores, quem for a favor permaneça como se encontra. Esse é o procedimento simbólico, o cara fica sentado na cadeira dele lá e ali ele está aquecendo com aquele projeto. Quem for a favor da aprovação da norma permaneça sentado, basicamente é isso aqui. E o processo nominal é aquele que o presidente da Câmara chama nominalmente um por um, para que ele diga, sou a favor, sou contra, ou sim ou não, enfim, não importa qual tempo que vão usar. Basicamente é isso. Percebam, ele, presidente do Senado ou da Câmara Federal, pode votar no processo simbólico ou processo nominal. Aí diz assim, não, ele só vota em votação secreta ou votação ostensiva. Nas votações ostensivas pode haver o procedimento simbólico ou nominal, então ele também externa seu voto publicamente, vai de encontro apenas aquele teoricamente permissivo do voto secreto.
O voto secreto, que aí já está sendo retirado em algumas situações, não legitima, não tira do gestor, do presidente, a possibilidade de se manifestar verbalmente ou de acordo, simbolicamente, como prevêem os regimentos internos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: legitimidade para votar, para desempatar a votação ostensiva. Quer dizer o quê? Eu posso votar teoricamente em tudo. Sabe por quê, senhores? Porque não está posto em quais matérias o presidente do Senado ou da Câmara pode votar para desempatar. Então começa a cair por terra aquela ideia de que ele só vota na eleição da mesa, nos quóruns qualificados e para desempatar. Beleza, ele pode votar para desempatar em quais situações? Em todas as situações. Porque se houver empate na deliberação de um projeto de resolução, o presidente também tem legitimidade para votar. Se houver empate num projeto de decreto legislativo, na votação, ele vota também. Numa lei ordinária, ele vota também. Numa lei complementar, que aí sim exige um quórum de maioria absoluta, também ele vota se houver empate. O que eu estou querendo dizer e construir é: voto secreto não retira a possibilidade do presidente da Câmara, no meu entendimento, manifestar voto em qualquer uma das deliberações administrativas da Casa. Volto a reafirmar: democracia representativa. Fui eleito para falar no nome de quem me delegou parcela do seu poder. Não é razoável tirar de mim a possibilidade de falar em nome de quem me colocou lá, simplesmente porque eu assumo a condução administrativa dos trabalhos da Casa. Me perdoe os que pensam diferente. E, na verdade, a ciência jurídica está aqui para evoluir. Eu só digo uma coisa: eu não estou conformado com um aqui é assim ou aqui sempre foi assim. Não estou. Eu quero construir juntos um poder legislativo mais forte e independente. E para isso a gente está buscando, evoluindo. Volto a dizer, esse livro aqui é fruto de 15 anos de caminhada pelo Brasil, e aqui eu estou formatando coisas novas e com certeza vão vir coisas mais novas mais adiante para a gente falar delas. Ok? Então eu me afilio à tese evolutiva de que cabe o presidente seja do Senado, seja da Câmara Federal, seja das câmaras municipais, manifestar seu voto. Vamos agora construir tecnicamente e internamente dentro dos regimentos internos. Beleza? Vamos lá. Os senhores estão comigo? Está todo mundo junto aí? Vamos para frente. O regimento interno das câmaras municipais e a regulamentação dos procedimentos de votação. Qual é a lei interna do Poder Legislativo? É o regimento interno que se materializa através de uma resolução. Deliberação político-administrativa do plenário da Casa de efeitos internos, interna corporis, intramuros, diz respeito ao funcionamento administrativo da minha casa, do Poder Legislativo Municipal. É por aí que vamos começar a construir a formatação desse voto do presidente da Câmara. Beleza? Então vamos lá. Possibilidade do presidente votar na eleição da mesa diretora. Via de regra, os quóruns regimentais para que haja eleição, para que seja declarada eleita a mesa diretora de um parlamento, é a contagem dos votos válidos, não computados votos brancos e votos nulos. Essa maioria é sinônimo, é igual a qual maioria? Absoluta, simples ou teríamos um quórum qualificado? Maioria de votos válidos, não computado voto branco e voto nulo, é a chamada maioria simples. Ou seja, o presidente da Câmara, inclusive se for candidato nas casas legislativas municipais que admite reeleição, pode votar na sua eleição. Então, ele vota nas matérias referentes à maioria simples, porque a eleição da mesa, como já disse, é formatada por maioria de votos válidos, não computado, brancos e nulo. Essa é a chamada maioria simples. Então, já estamos desconstruindo o que está nos regimentos. Só vota nos quóruns qualificados, na eleição da mesa e para desempatar. A eleição da mesa eu quero só deixar claro. A eleição da mesa, a chapa considera-se eleita que obtiver a maioria simples do voto, que vai ser olhada, computada dentro do número de vereadores presentes naquela sessão. Beleza? Vamos para frente, senhores. E aqui, possibilidade do presidente da Câmara votar no quórum de maioria absoluta e nos quóruns qualificados. Os senhores saberiam me dizer o que é quórum qualificado? Quórum qualificado. Qualificado vem de qualidade.
Maioria absoluta está inserida no contexto, no conceito de quórum qualificado, na minha opinião. E a maioria absoluta é encontrada como? Um conceito, senhores, extremamente importante que eu preciso que os senhores mentalizem. Como é que eu encontro a maioria absoluta? Eu pego o número total de vereadores, divido no meio e vou ao primeiro número inteiro seguinte daquele total. Se eu tenho uma Câmara com 9 vereadores, eu divido ela no meio, 4,5. Primeiro número inteiro depois de 4,5 é 5. Naquele colegiado composto por 9 vereadores, a maioria absoluta são 5 vereadores. E não é metade mais um, não é metade mais um, porque a conta não é matemática. Percebam, num Poder Legislativo Municipal com 10 vereadores, a metade de 10 é 5. Olha a conta, se formos ao primeiro número inteiro seguinte depois de 5, vamos encontrar qual? 6. A maioria absoluta num colegiado de 10 é 6. E se formos para o Poder Legislativo com 11 vereadores, metade de 11, 5,5. Primeiro número inteiro depois de 5,5, 6. Então não é metade mais um. Então a maioria absoluta precisa ser encontrada, vocês precisam ter em mente uma coisa. Falei que maioria simples é encontrada dentro do número de vereadores presentes. Maioria absoluta e os quórums qualificados. Vou tentar trazer um conceito de quórum qualificado. Quórum qualificados encontrado, prestem atenção, sempre... Maioria absoluta, quórum qualificado, encontrado sempre dentro do número total de vereadores. Olha o tamanho da palavra. Independentemente do número de vereadores presentes. Atenção, qualquer quórum qualificado, vamos imaginar que a maioria absoluta seja um tipo e quórum qualificado seja outro. Qualquer quórum qualificado, eu busco dentro do todo, independentemente do número de vereadores presentes naquela sessão plenária. Beleza? É totalmente diferente do que é quórum de maioria simples. Aí uma indagação que sempre me fazem, e eu quero dividir com os senhores. Ô Danilo, aquele quórum de 1/3 é um quórum qualificado? 1/3 é um quórum qualificado? É uma pergunta que eu lhes faço e respondo com toda a humildade que me cabe. 1/3 é um quórum qualificado. Eu não tenho dúvida que 1/3 é um quórum qualificado. Percebam, existe um artigozinho no regimento, via de regra, que diz assim: as sessões da Câmara somente são abertas com a presença de, no mínimo, 1/3. Esse 1/3 não é uma qualidade para que a gente possa abrir as sessões? Sim ou não? 1/3 é uma qualidade para abrir a sessão. O pessoal olha como quórum qualificado apenas aquele quórum de 2/3, que é utilizado via de regra para emendas à lei orgânica municipal ou para rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas, tá? Então, 1/3 também é um quórum qualificado. Com isso eu estou querendo dizer o quê? Qualquer quórum em que se exige uma qualidade, seja para inaugurar uma situação administrativa na casa, seja para aprovar determinada matéria, por exemplo, as leis complementares só são aprovadas pelo quórum de maioria absoluta. Esses quórums são qualificados porque há uma qualidade para que ele possa aprovar aquela matéria ou deflagrar o início de uma determinada situação administrativa no Parlamento Municipal. Então o presidente da Câmara também está legitimado, isso está posto praticamente em todos os regimentos. Eu fiz apenas um parêntese aqui, não é o foco do nosso bate-papo de hoje, para que os senhores também entendam conceitualmente o que é maioria simples, maioria absoluta e maioria qualificada, especialmente como encontramos. Vamos aqui mais um golinho de água para refrescar. E vamos em frente, vamos em frente. Agora foi que deu um negócio interessante aqui, isso eu preciso dividir com os senhores, olha lá. Possibilidade, percebam a inovação legislativa que, na verdade, eu defendo porque acredito, né? Possibilidade do presidente proferir voto de empate, voto de empate quando ele ainda não tiver votado e quais as consequências. Danilo, você está dizendo o quê? Você está querendo dizer que se naquele colegiado com 9 vereadores eu só tiver 8 vereadores presentes, um ausente, o presidente está contido nesses 8, então eu tenho 8 contando com ele, aí no processo de votação eu vou para 4 vereadores votando contra, 3 a favor da aprovação da matéria. Se eu tenho 4 contra, 3 a favor, a matéria teoricamente foi rejeitada. Se não se legitimar a possibilidade do presidente da Câmara votar. Percebam a consequência de empate com arquivamento e rejeição pura e simples da matéria. A Constituição, no artigo 67, eu não trouxe o dispositivo, mas vou falar para os senhores, diz o seguinte: a matéria constante de projeto de lei, leia-se, lei ordinária, complementar, decreto legislativo e resolução, essa lei que está prevista no artigo 67, é a lei em sentido lato sensu, sentido amplo.
a matéria constante de projeto de lei, artigo 67 da CF, a matéria constante de projeto de lei rejeitada só poderá voltar a tramitar na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos vereadores que compõem a casa. Ou seja, a matéria rejeitada, diferente do que muitos pensam, ela pode voltar a tramitar nessa mesma sessão legislativa. E aí cabe um outro parêntese. Qual o período que compreende a sessão legislativa? Me permitam, o artigo 44, salvo engano, da CF diz o seguinte: a legislatura é formada por um período de 4 anos. Cada legislatura é dividida em 4 sessões legislativas. Cada sessão legislativa corresponde a um ano civil. Ou seja, essa matéria que está falando aqui no artigo 67, rejeitada, ela pode voltar a tramitar nesse mesmo ano, desde que haja uma proposta subscrita pela maioria absoluta. Beleza? Rejeição da matéria, arquiva-se para que essa matéria possa tramitar novamente. Há a necessidade da proposta subscrita pela maioria absoluta dos membros do colegiado. Voltando àquela situação, 8 vereadores presentes, o presidente e mais 7. 4 vereadores contra a proposta, 3 a favor. Aí eu estou falando e defendo. O presidente tem legitimidade de votar e empatar. Qual seria a consequência desse 4-4 nessa deliberação? Em meu sentir, 4-4. Vamos trabalhar com algumas opções. Letra A, a matéria foi aprovada. 4-4. Letra B, a matéria foi rejeitada. Letra C, as 2 alternativas. Eita, danou-se. Letra D, nenhuma das alternativas anteriores. Letra E, a matéria foi arquivada. Sem rejeição, sem aprovação. Está dizendo o quê? Se eu tive 4 votos a favor, 4 contra, eu não aprovei. Porque para eu aprovar eu precisaria ter mais de 4, né? Se eu tive 4 a favor, 4 contra, eu não rejeitei. Porque se eu rejeitasse, eu precisaria ter mais de 4 opinando pela rejeição. O que aconteceu? Aconteceu um empate. Qual a consequência do empate? O arquivamento da matéria sem rejeição, sem aprovação. O que eu quero dizer com isso? Foge da regra do 67 da CF, que fala na rejeição da matéria e naquela propositura da maioria absoluta para o seu desarquivamento. Quando eu falo em 4-4, empate, arquivo, eu estou dizendo o seguinte: para a matéria voltar a tramitar, basta que o autor da propositura solicite o desarquivamento ou qualquer um dos integrantes do colegiado o façam para que na sessão seguinte essa matéria volte a tramitar. Nenhuma dificuldade, mas há uma pequena, grande diferença. Rejeição com arquivamento, empate com arquivamento. Eu espero que eu tenha sido claro, se vocês tenham compreendido qual foi a minha ideia, qual é a minha ideia com esse apontamento, tá? Vamos lá. Então, para mim, ele vota na eleição da mesma maioria, recapitulando, vota na eleição da mesma maioria simples, vota nos quórum qualificados, está posto, e eu estou aqui dando a ele o direito de votar em um procedimento para empatar. E estou dizendo qual a consequência desse empate. Vamos se mexer, vamos sair das cadeiras, vamos se mexer. Os senhores vão estar em casa acompanhando esse trabalho que a gente está fazendo, junto com a União de Vereadores do Brasil e com grandes nomes aí do Poder Legislativo a nível nacional, que vão estar conosco no circuito UVB Web. Fiquem ligados, vamos nessa, vamos lá. Possibilidade, agora danou-se. Possibilidade de abstenção por parte do presidente da Câmara. Você está querendo dizer o quê? Eu faço uma pergunta para tentar trazer uma resposta. Algum dos senhores vereadores que estão aí do outro lado nos assistindo é obrigado a votar? Os senhores são obrigados a votar a favor ou contra? Ou há a legitimidade de se abster? O que é que significa abstenção, senhores? Abstenção significa o seguinte: eu não sou a favor e nem sou contra. E eu tenho dito isso, é uma brincadeira, mas que parece que reflete mais ou menos a realidade. Os vereadores têm 4 formas de votar. 4. Anderson está aqui me acompanhando nesse trabalho, Anderson, se ligue. 4 formas de votar, Anderson. 4, os vereadores têm 4. A primeira delas, votar a favor. A segunda delas, votar contra. A terceira, sair correndo da sessão, entendeu? Sair correndo da sessão para não se meter no problema. E a quarta, ele pode se abster. Se os vereadores que são pares podem fazer isso, será que o presidente da Câmara também não tem legitimidade de se abster? Aquela mesma votação que no colegiado com 9 está 4 a favor, 4 contra, o presidente está sentado na cadeira e na hora ele diz: eu acho que eu não estou maduro, a minha ideia não está formada em relação à aprovação ou não dessa matéria.
eu, presidente, posso me abster da votação. Qual a consequência? Aquela mesma consequência que falei há pouco, 4-4, empatou, arquivamento da matéria. Podemos voltar a tramitar essa norma em outro momento, sem haver a necessidade do requerimento da proposta subscrita pela maioria absoluta dos parlamentares. Eu estou aqui dizendo o seguinte: nenhum dos vereadores é obrigado a votar a favor, contra, ou lhe é dado a possibilidade de se abster. O mesmo eu estou estendendo ao presidente. Prerrogativas institucionais, direitos e garantias do parlamentar no exercício do mandato. Votar a favor, contra, sair correndo da sessão ou se abster no processo de votação. É por aí, senhores. Vamos se balançar. A gente precisa vibrar com o que a gente faz. A vida pessoal e profissional é como música, tem que ser vibrante e alegre. É isso que eu tento trazer aqui para todos os senhores. Quando estou pessoalmente, é melhor ainda que eu consigo sentir, a gente consegue ter contato físico. Mas eu estou fazendo esse trabalho aqui com o maior carinho, para que os senhores em casa me sintam, ou melhor, sintam que eu estou aí do seu lado, conversando com os senhores. É assim que eu consigo viver, eu vivo assim. A vida precisa ser muito vibrante. Vamos sair do aqui, sempre foi assim, senhores. Vamos evoluir? Os senhores estão acompanhando o raciocínio? Então, por enquanto, estamos convergindo no sentido de que o presidente pode votar. Agora, a cereja do bolo. Temos ainda alguns minutos, né? 36 minutos já. Beleza, temos mais alguns minutos. Vamos lá. A cereja do bolo. A cereja do bolo. Bolo de chocolate e cerejazinha em cima. Maravilha. O voto do presidente da Câmara e o chamado voto de Minerva. No começo do nosso bate-papo, eu disse aos senhores, vamos voltar um pouco, vamos precisar fazer uma digressão. Essa palavra eu aprendi em um curso que fiz em Salvador com o mestre Fred Didier Júnior, que é um baiano processualista do maior gabarito do Brasil. Ele disse assim, vamos fazer uma digressão, e é isso que a gente vai precisar fazer. Voltar à Grécia Antiga, né? Então, a origem da expressão voto de Minerva nasceu na Grécia Antiga. E como foi que nasceu? Mais uma vez aqui apresentando o nosso trabalho. Tem um capítulo especial sobre o voto do presidente da Câmara no processo legislativo, nesse nosso livro, Processo e Procedimento Legislativo Municipal. Aqui a história vai estar mais amplamente divulgada, contada. Eu vou resumir. Senhores, na mitologia, para a mitologia e para as histórias, o primeiro julgamento que aconteceu no mundo foi na Grécia Antiga. Houve um homicídio em uma determinada situação, essa história vai estar contada aí no nosso livro. Houve um homicídio em uma determinada situação, bastante interessante, inclusive a situação que motivou esse primeiro, teoricamente, julgamento do mundo. E nesse julgamento foram chamados 10 deuses. Pessoas com sabedoria diferenciada, com algum tipo de formação diferente, para que eles pudessem fazer esse julgamento. O que é que aconteceu no julgamento? 5 votaram a favor da condenação, 5 votaram pela absolvição. Quem conduziu o julgamento? A deusa Atena. A deusa Atena presidiu e votou no julgamento. A deusa Atena. Maravilha. 5 condenando, 5 absolvendo. Faz o que agora com o réu? Indúbio pro réu. Acho que no passado não tinha essa expressão, indúbio pro réu, né? Acho que não tinha. Resultado. A deusa Atena, deusa grega Atena, em Roma, tinha um apelido de deusa Minerva. Então Atena, que teoricamente era mais sábia dentre aqueles 10, foi chamada de volta para proferir o voto de desempate. Então tínhamos 10 jurados, eu vou chamar assim, e dentre os 10, aquela que presidiu e que tinha teoricamente mais sabedoria foi chamada de volta para proferir o voto de desempate. Então naquele grupo de 10 nós tivemos 11 votos, porque a deusa grega, que tem o apelido de Minerva, votou mais uma vez, ela votou mais um. Houve 2 votos proferidos pela deusa Minerva. O que aconteceu? Absolveu aquele cidadão que estava sendo julgado. Nasce na Grécia Antiga a essência do chamado voto de Minerva, ou seja, um julgador vota 2 vezes. Um julgador vota 2 vezes. Foi o que aconteceu no passado. Vamos voltar, Grécia Antiga, deusa Minerva.
E o voto de Minerva nas câmaras? Essencialmente, é constatado, formata-se o voto do presidente da Câmara em situações de desempate, como querem. Como regra, senhores, temos colegiados ímpares no nosso país. Câmaras com 9, com 11, com 13, com 15, 17, 20 e por aí vai, 19, 21. A regra são câmaras com números ímpares. Depois eu faço um parêntese para falar das câmaras com números pares. Números ímpares. Colegiado com 11. 5 a favor, 5 contra. O último voto, o voto derradeiro, é de quem? Do presidente. Na essência, tem a ver com o voto de Minerva. A deusa grega votou 2 vezes. 2 vezes. O pessoal equivocadamente chama o voto derradeiro, o voto por último que o presidente da Câmara dá, de voto de Minerva de forma, pelo que estamos falando aqui, equivocada. E vou além. Por que o presidente vota por último? Onde é que está posto que o presidente da Câmara Municipal deve votar por último? Isso não está regulamentado em absolutamente lugar nenhum. É pura e simplesmente porque estamos no mesmo lugar. Estamos em um lugar, no mesmo lugar. Ou seja, aqui sempre foi assim, vamos fazer assim, ele vota por último, ele não vota. E constrói-se uma narrativa que é cômoda para quem vai estar ao lado. Eu lhe digo uma coisa, senhores. Em última análise, aí trazendo para um caso prático meu, quem interpreta o regimento, via de regra, é o presidente da Câmara. Se houver alguma confusão. Quando lá diz, vota na eleição, vota para desempatar e vota em quórum qualificado, não está dizendo que não vota em outras coisas. Então a gente precisa conseguir flexibilizar. Como o pessoal ainda não compreendeu, não trouxe para dentro de si essa legitimidade, eu agora já estou colocando nos regimentos internos todas as possibilidades do presidente manifestar seu voto. Então vamos nessa. Esse último voto, dado como é dado num colegiado ímpar, não é o voto de Minerva, é um voto em sentido estrito, traduzindo, é um voto igual ao dos demais vereadores. Vamos além, é um voto igual ao dos demais vereadores. Eu não acho, sob nenhum aspecto razoável, permitir que o presidente da Câmara dê mais um voto, ou que haja um peso diferenciado nesse voto dado pelo presidente da Câmara. Percebam agora nas câmaras com números pares. Aracaju, capital do estado de Sergipe, estado onde eu resido. Capital onde eu resido. 24 vereadores. Imaginemos aqui a seguinte situação, e eu vou deixar essa pergunta para os senhores refletirem, e os que tiverem a oportunidade de me encontrar em algum momento pessoalmente, ou até pelas minhas redes sociais, se tiverem uma resposta, tragam para mim. Eu tenho uma Câmara Municipal com 24 vereadores, 12 votos a favor, 12 contra. Imaginemos, e em Pernambuco algumas câmaras municipais agem assim, vamos imaginar que o presidente da Câmara Municipal de Aracaju vote novamente. A pergunta que não quer calar: como é que eu redijo essa ata? Eu tenho um colegiado composto de 24 parlamentares e foi registrado 25 votos. Se os senhores me explicarem como é que eu consigo redigir essa ata, eu estou aqui doido para aprender. Porque ao longo desses muitos anos que eu tenho caminhado, eu ainda não entendi conceitualmente como é que eu redigiria uma ata nessa situação. Então fica essa pergunta e quem tiver resposta traz para mim. Já perto aqui do finalzinho, eu queria trazer mais um ponto para que a gente pudesse concluir esse nosso bate-papo e fechar com chave de ouro. Volto a dizer, eu estou aqui como auxiliar do Poder Legislativo Municipal. Juntos vamos construir um parlamento municipal mais forte. Por fim, mas não menos importante do que tudo que nós falamos hoje aqui, princípio da igualdade ou da paridade. Eu preferi trazer um conceito do que seria paridade, né? Fui buscar no dicionário Aurélio, né? Um dos mais conhecidos aí, dicionário Aurélio. Paridade significa qualidade do que é par. Qualidade do que é igual ou semelhante. Paridade, impessoalidade, igualdade, convergem no mesmo sentido. Ser par quer dizer ser igual, senhores. Não há como sopesar, valorar mais ou menos o voto do presidente, que é par, que é parlamentar como todos os outros, mais do que os demais vereadores. Não há como dar um valor diferente, seja a maior ou a menor.
Vamos começar a entender, vamos evoluir juntos. Nós estamos aqui para construir essa mudança, senhores. O presidente Gilson Consati, à frente da UVB, eu tenho certeza que sabe o que eu estou falando. Ele se cerca de grandes profissionais que trazem, que conseguem agregar conteúdo técnico ao Parlamento Legislativo. O trabalho que a União de Vereadores do Brasil tem feito, senhores, me deixa orgulhoso de participar da equipe que está trabalhando junto com o presidente Gilson, meu amigo Fernando, a Tainá, a turma aí da UVB, que sempre quando eu tenho tido a oportunidade de estar em Brasília, me acolhem super bem. E eu gostaria de finalizar com uma frase, e antes dessa frase eu quero agradecer ao presidente Gilson a oportunidade, mais uma vez, a confiança para que eu pudesse participar desse momento inovador da entidade, um circuito virtual de capacitação do Poder Legislativo promovido pela única e maior entidade representativa do Poder Legislativo Municipal. Fica o meu grande abraço ao presidente Gilson, a todos que fazem a UVB. Eu volto a dizer e reafirmar, eu tenho orgulho de fazer parte dessa equipe, temos muitos parceiros bons. Para finalizar, eu gostaria de trazer uma frase desse rapaz aqui, ó, é um grande profissional, atua com câmaras municipais há 15 anos, né? Esse rapaz aqui, a frase é a seguinte, olha só: o trabalho técnico e preventivo é o melhor caminho a ser seguido. Não há mais espaço para amadorismo na gestão pública. Essa frase é desse rapaz aqui, ó, Danilo Falcão. Danilo Falcão, popularmente conhecido como eu mesmo. Muito obrigado, um forte abraço a todos, se cuidem, fiquem em casa. Tchau!